Estamos aqui no teatro justamente para conhecer a fundo a estrutura que nos remete ao gênero musical estudado. Um gênero que combina teatro e música, chamado de ópera. Essa forma musical nós vimos que começou sob a influência do período barroco, no século XVI, teve uma necessidade ou uma resposta ao desenvolvimento da escrita, da prática instrumental, com o surgimento da orquestra. Atende a uma necessidade de se desenvolver um enredo teatral com o uso da música. E aí nós podemos observar a colocação do teatro, do espaço físico, que propicia a esta organização. Um local reunido para a orquestra. E com relação à orquestra, vamos acompanhar a estrutura. A orquestra, que é uma junção de instrumentos variados, que são organizados por uma figura principal que conduz o tempo, a ordem das entradas dos instrumentos diferentes, que é o maestro. Essa organização desses instrumentos se dá pela criação das famílias, que começou na música erudita, nas criações das grandes sinfonias, que transformavam em som aquilo que era ideal, aquilo que era visual. Nós vimos escutando as 4 estações de Vivaldi, aquele trabalho que nós fizemos em grupo para ouvir e perceber os sons, a transformação de uma estação em melodia. E assim nós podemos perceber a criação dessa organização dos sons diferentes, cujas fontes são dessas famílias de instrumentos. Cordas, aí divididos os instrumentos de sopro, os instrumentos da família de madeiras e metais e, por fim, os instrumentos da família de percussão. Vamos acompanhar, porque vai ser importante perceber a compreensão de cada um da sonoridade e desses instrumentos. Então nós percebemos aqui a figura do maestro à frente, conduzindo toda a sua orquestra, responsável pela entrada, pelos cortes, pela dinâmica, quando o som é forte, quando o som é fraco. Nós observamos que há uma alternância desses instrumentos. Vamos conhecer alguns deles.
E nesse local, chamado fosso, vem a base para o canto. Os cantores que se localizam à frente do palco para executar a ópera, que tem uma criação, um enredo teatral chamado de libreto, justamente que traz a organização da parte teatral e da organização da partitura, das músicas. Mas, tio Dan, por que não pode ser considerado como um musical? Porque no musical tem partes que são faladas, diálogos apresentados. Na ópera é totalmente cantado. Quando não há um canto coral, coletivo, há uma área, uma grande explanação ou solo que se dá por meio da canção. Então, por isso que a ópera não é um musical. É sim um gênero que oriunda outros estilos, inclusive o musical, que se baseia na ópera. Vale destacar que a ópera, pela criação da orquestra, ela tem esta característica que é da música erudita, uma música muito bem elaborada e de difícil execução. A orquestra, ela tem duas divisões, a orquestra sinfônica e a orquestra de câmara. As duas possuem as quatro famílias dos instrumentos, só que uma, a sinfônica, é que possui a maior quantidade de instrumentistas. A de câmara é que possui os mesmos 4 números de instrumentos, as mesmas 4 famílias de instrumentos, mas o número reduzido de instrumentos, que pudesse, portanto, compor nas apresentações em pequenos espaços. Aqui nós já podemos observar a obra O Guarani, de Carlos Gomes, que influencia o movimento pela independência do Brasil. E esta independência do Brasil acompanha um movimento literário, artístico e literário, também musical, portanto, se é artístico, que foi o período romântico, que traz ideias revolucionárias e que, dentre estas ideias, algumas características importantes. Essa referência à natureza, às questões da natureza, como um subterfúgio para a alma solitária e angustiosa. E essa alma solitária justamente é um reflexo de uma vida que representa uma insatisfação, uma infelicidade. É uma característica. Não vai errar na prova. Esse período romântico, portanto, faz com que escritores literários como Castro Alves, Gonçalves Magalhães, iniciem escritas ou escritos próprios desse período que acabam por encontrar um sentimento na busca da identidade nacional e, portanto, usam a questão indígena, a dizimação indígena e as disputas econômicas que o confronto dos colonizadores com os portugueses gerou. É o caso do Guarani, que retrata a história de amor impossível do índio Peri com a filha de um colonizador português. Então, esses aspectos reúnem o grande acontecimento, o grande entendimento a respeito da ópera. Nós vamos acompanhar um trecho do O Guarani, observando os elementos que compõem, que dialogam no teatro, como o figurino, que vai caracterizar o personagem, mas acima de tudo, a sonoridade, a tessitura vocal, a extensão vocal. Esse é o principal fundamento para a escolha dos atores que realizarão a encenação teatral da ópera. Então, vamos acompanhar agora. Características da música.
música, acompanhamento em quiálteros, no estilo modinhas, modulações, variações harmônicas e novidades sinfônicas. Características da ópera O Guarani: triângulo amoroso, luta do bem contra o mal, amor paternal e filial, atos de heroísmo, situação de desespero e catástrofe e mortes violentas. Aventureiros de diversas nacionalidades, homens e mulheres da colônia portuguesa, selvagens amorés. Sua ópera O Guarani lentava problemas e perguntas que ultrapassavam os limites de uma obra de arte, como, por exemplo, a destruição do passado indígena pelo poder português. A estreia de O Guarani, em 19 de março de 1870, no Teatro alla Scala de Milão, é um triunfal no Brasil no mesmo ano. Uma das últimos retratos de Antônio Carlos Gomes, o cônico de Campinas, graças ao seu gênio e tenacidade, conseguiu triunfar em Milão, o maior centro musical de ópera do mundo.